Evangelho de Mateus 20. Vamos trabalhar aí mais uma parábola hoje. Todos abriram sua Bíblia e façam o apelo. Traga a Bíblia. Faça o segundo apelo. Fica de pé na hora da leitura da Bíblia. Amém? Vamos lá. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a vinha, para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão, vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chama os trabalhadores e pague-os um salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor o dia todo, ou todo dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você, pois não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eles deem. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Pai bendito, a tua palavra é santa, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Ela foi nos entregue para ensinar, repreender, corrigir, meu Deus querido, e educar. Ela cumpre esse propósito. O Espírito traga essa palavra sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. O título da minha pregação hoje é a parábola do empregador compassivo. No título aí da sua Bíblia, provavelmente vai estar parábola dos trabalhadores na vinha, mas eu preferi substituir esse título e colocar como parábola do empregador compassivo. Alguém poderia me dizer: pastor, o senhor pode fazer isso? Posso, porque os títulos na Bíblia não são inspirados, bem como capítulos e versículos. Isso são coisas que os homens colocaram posteriormente para facilitar a leitura. Portanto, eu entendo que a mensagem desse texto é melhor entendida com o título Parábola do Empregador Compassivo. E o meu objetivo aqui é mostrar que a graça de Deus é soberana e que a salvação é um dom gratuito de Deus. Esse texto e essa mensagem, ela é fundamental para a nossa vida cristã. Por isso ela está enquadrada dentro das parábolas de discipulado. Entender essa parábola é fundamental para a nossa vida cristã. Grave isso. Coloque isso aí na sua cabeça. Se você não entender essa parábola e não entender a sua mensagem, você não vai entender de fato a vida cristã. Por quê, pastor? Porque um dos maiores problemas que nós temos na vida cristã é exatamente não entender como Deus faz as suas coisas e a sua obra. Via de regra, nós
repetimos quase que um mantra, diante de muitas circunstâncias da vida, dizendo: Deus é injusto. Se Deus salvar aquele camarada que foi um ladrão, um assassino, um assaltante, ele é injusto, porque aquela pessoa merece o inferno. Se aquela pessoa passou toda a vida dela aprontando, e no leito de morte, ela tiver entregar a vida para Jesus e ela for salva, Deus é injusto, porque eu nasci no lar evangélico, e desde criança eu fui educado na fé. Como que ele pode salvar aquele que acabou de aceitá-lo, quando viveu uma vida toda errada, no mesmo nível que eu, que desde criancinha aprendi a palavra? A gente o tempo todo é pego com essas questões. Por que fulano de tal, que trai a esposa, que passa a perna no colega da equipe, foi promovido, e eu que sou um camarada certinho, estou na empresa há mais tempo que ele, não fui promovido? Estaria sendo Deus injusto comigo? Estaria sendo Deus injusto com a minha pessoa? Então a gente está o tempo todo questionando Deus, tentando projetar em Deus as nossas categorias de justiça, de retidão, querendo que Deus se adeque a nós. Essa parábola vai responder essas questões. Essa parábola, de fato, ela trata sobre Deus. O grande assunto dessa parábola é Deus. O dono da vinha é Deus. Quem chama os trabalhadores é Deus. A vinha é o reino de Deus. Quem premia os trabalhadores é Deus. Então essa parábola está falando de Deus. E eu não posso falar outra coisa nessa noite a não ser de Deus. Então a minha pergunta é simples. Como essa parábola revela Deus? Como essa parábola retrata Deus? Ou o que essa parábola revela sobre Deus? O que essa parábola revela sobre Deus? Primeiro, em primeiro lugar, nos revela que Deus tem um plano. Primeira coisa que essa parábola revela é que Deus tem um plano. E aqui nós já temos um problema de cara. Que problema é esse, pastor? Simples. É que a sensação que eu tenho quando eu estou lendo essa parábola é que eu estou diante de um empreendedor desorganizado, desplanejado. A sensação que eu tenho é que eu estou diante de um empregador que não tem uma visão completa da realidade, que não sabe de fato o tamanho da sua vinha e nem com quantos trabalhadores vai precisar dessa vinha. Então, a priori, eu tenho a sensação de que o empregador aqui é desplanejado e não planejado. Mas aí é que eu entro e digo que Deus é revelado aqui como um planejador, como aquele que tem um plano. Só que o plano de Deus não encaixa nos meus planos. Posso ver amém? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não encaixam nos meus pensamentos. A forma de Deus pensar, de Deus planejar, de Deus fazer as coisas, foge completamente à minha maneira de pensar e de planejar. Porque se eu entendo que planejar é prever para prover, então esse empregador não previu com quantos funcionários iria precisar para essa colheita importante antes que a chuva viesse. Mas aí que está a surpresa de Deus. O plano dele quebra a nossa lógica. Ele chega na vinha, vê que precisa de trabalhadores e ele vai para a praça. Os gregos chamam de ágora. Era onde reunia os filósofos, mas também era onde reunia os trabalhadores. Até os dias de hoje, segundo o grande especialista na cultura do Novo Testamento, o Kenneth Bailey, até nos dias de hoje você pode presenciar pessoas nas praças esperando algum empregador para chamá-lo para o serviço. Então, esse empregador, ele vai para a praça. E ele chega na praça às 6 horas da manhã.
E ao chegar na praça, ele contrata algumas daquelas pessoas que estavam lá. Tinha muita gente. E ele então resolve chamar alguns. Você vai trabalhar para mim. E ele combina com eles, olha, eu vou pagar para vocês um denário, que era de fato a moeda que correspondia a um dia de trabalho de um diarista. Então eu vou pagar para vocês o que é justo, o que é correto. Vou dar para vocês um denário pelo dia. E eles acreditaram no empregador, porque tem muitos empregadores que não são confiáveis. Tem muitos empregadores que certamente davam cano. Eles já deviam estar acostumados com empregadores desse nível e desse tipo. No entanto, o que ele faz? Eles acreditam nesse homem e eles vão então para a vinha. E aí, passa 3 horas. O empregador volta para a praça. E lá estava ainda muita gente. E ele diz, olha, você vem, eu quero que vocês trabalhem na minha vinha. E eles foram. E ele não disse para eles que iria pagar um denário. Olha interessante. Ele só disse para o primeiro grupo que eles pagariam um denário. Mas para esses ele não fala nada. Ele apenas diz, vou pagar o que é justo. E aí esse empregador decide que precisa de mais. Aí ele volta 3 horas, volta meio-dia. E ao meio-dia chega lá e convida novos trabalhadores. E aí ele volta 3 horas da tarde. E ele convida mais trabalhadores. E aí ele quebra a lógica. Ele quebra a banca. Ele vai lá 5 horas da tarde. O horário terminaria 6 horas da tarde. Percebe? De 6 a 6. Ele vai 5 horas da tarde. Agora você imagina, 5 horas da tarde ele chega lá e percebe algumas pessoas e fala, o que vocês estão fazendo aí? Por que vocês estão aí desocupados? Por que vocês estão aí ociosos? Não conseguiram trabalho? Não conseguimos. Então vem trabalhar para mim. Agora vamos pensar aqui, 5 horas da tarde. Vamos imaginar que a vinha era perto, 20 minutos. 5h20 eles chegaram lá. Mostra para eles o serviço, 5h25. Eles trabalharam a média de 30 minutos. Aonde que esse empregador está com a cabeça? Percebe como eu disse que o empregador não tem muito planejamento? Parece que o empregador está fugindo da lógica. Mas ele chama essas pessoas. O que essa mensagem quer dizer? Vários estudiosos entendem que aqui Jesus está fazendo o seguinte. O primeiro grupo que ele combinou um denário é os judeus. É como eu primeiro chamei os judeus. Combinei com eles. A ideia era primeiro chamar os judeus. O plano era começar com os judeus. E isso faz todo sentido. E o próprio Matthew Henry, um dos maiores biblistas puritanos, vai dizer que esta é a ideia realmente no texto. Ele estava primeiramente chamando os judeus. E eles estavam representados aqui no primeiro grupo. E então o que acontece? Isso faz todo o reflexo com o que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Ele veio para os judeus, ele veio para os seus, mas os seus, os judeus, não receberam, não aceitaram, ou rejeitaram, mas a todos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Então ele começa atraindo os judeus. Quando Jesus envia os discípulos para evangelizar, ele envia os 70, ele fala, vá à casa de Israel. A ideia é, comece com Israel. A ideia é, comece com o povo de Deus. Se nós olharmos Atos 1:8, é primeiro Jerusalém. Comece com os judeus, chama eles. Mas aqui é que entra o outro aspecto. O mistério de Deus. Paulinho chama isso de mistério. Capítulo 3 de Efésios. Qual é o mistério? O mistério de Deus é incluir gentios e judeus. E aí ele vai lá, 9 horas chama um grupo, meio-dia chama outro grupo, 3 horas da tarde chama outro grupo, 5 horas chama outro grupo. É como se ele estivesse dizendo, agora eu quero chamar os gentios. Não só vocês, eu quero chamar todos. Eu quero que a palavra seja expandida a todos. Eu quero que o evangelho atinja a todos.
Eu quero que a pregação alcance todos os corações. Eu não quero ficar apenas com os judeus. Eu quero que todos ouçam a minha palavra. Eu quero chamar a todos para o meu reino. Eu quero chamar a todos para a minha vinha. Mas aí, o plano de Jesus foge à lógica judaica. Porque na cabeça dos judeus, só eles eram merecedores. Só eles eram dignos. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu e diz assim: este também é filho de Abraão. Opa! Filho de Abraão publicano. Filho de Abraão sou eu. Filho de Abraão somos nós que observamos a Torá. Somos nós que cumprimos a lei. Não, não. Publicano não é filho de Abraão. Mas o plano de Deus é esse. Ele quer chamar o publicano. Ele quer chamar o marginalizado. Ele quer chamar aqueles que estão fora daquilo que nós consideramos aceitável. Jesus estava o tempo todo confrontando essa teologia da exclusividade de Israel. Quando Jesus conta a parábola dos 10 leprosos, ele faz questão de dizer: por que apenas um voltou para agradecer e adorar, e ele era samaritano? Por que Jesus conta a parábola do samaritano? Para confrontar os judeus e dizer para eles: vai, faça o mesmo que ele fez. Siga o modelo do samaritano. Siga eles. Por que Jesus para no poço de Jacó e evangeliza a mulher samaritana? Porque este é o plano de Deus. O plano de Deus não é esgotar a sua graça a um grupo só. Ninguém, igreja, tem o monopólio da graça de Deus. Ninguém tem o monopólio da salvação de Deus. Nenhuma igreja detém o monopólio da graça de Deus. Ele salva quem Ele quer, aonde Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quiser. Se Ele quiser chamar o samaritano, Ele vai chamar. Eu quero chamar Saulo, perseguidor de Israel. Eu quero chamá-lo para ser meu obreiro, meu apóstolo. É Ele. Nós estamos o tempo todo tendo uma visão míope do reino de Deus. Nós estamos o tempo todo engessando o plano de Deus, achando que Deus age dentro das nossas categorias. Queridos, nós vamos ter muita surpresa no céu. Nós vamos encontrar quem a gente achou que não ia para o céu lá. E a gente não vai encontrar quem a gente achou que iria para o céu. E o pior, você vai descobrir que você não foi para o céu. Opa, estou no lugar errado. Porque o Evangelho não é brincadeira. O Evangelho não é brincadeira. Posso ouvir amém? A ideia dessa parábola que Jesus está contando é mostrar que o plano dele é mais amplo que a gente quer. Paulinho vai dizer: este é o mistério revelado, a inclusão dos judeus e dos gentios na salvação. Esse é o mistério de Deus. Quantas pessoas hoje ficam aí criticando, apoiando Israel, detonando a faixa de Gaza, mas Deus ama os palestinos. Nós não podemos esquecer disso. Mas nós fechamos. Achamos que Deus só vai salvar esse grupo ou aquele grupo. Quando Charles Colson se converte, Charles Colson foi o braço direito do grande presidente dos Estados Unidos, o Nixon. E Charles Colson fez parte do escândalo chamado Watergate. E por causa desse escândalo, Charles Colson foi preso. E na prisão, Charles Colson começou a ser evangelizado. Dizem que chamaram um pastor conhecido para ir lá falar com ele de Jesus, e o pastor disse: eu não posso. Se as pessoas me virem com Charles Colson, isso vai pegar mal para mim. Nós estamos fechando as portas. Nós estamos fechando as portas do reino. Nós estamos fechando as portas do Evangelho. Charles Colson morreu recentemente. E a sua biografia pode ser contada antes da sua conversão e depois. Antes da sua conversão, até o escândalo Watergate,
a sua prisão e a sua conversão. Um dos homens mais usados por Deus depois da sua conversão. Impactou pessoas do mundo inteiro com seus livros, inclusive um dos livros mais maravilhosos que li de Charles Colson é Como Viveremos? Um calhamaço dessa grossura, escrito junto com a teóloga Nancy Pierce. Charles Colson é um homem de Deus. Agora, quando ele morreu recentemente, a mídia americana só citou as coisas erradas de Charles Colson. Mas eu creio, ele foi recebido com braços abertos na casa do Pai. Essa parábola nos revela que Deus tem um plano. E o plano dele é salvar quem você não queria, quem você não gostaria, quem você acha que não deveria. Ele vai salvar. Posso ouvir amém? Mas há uma segunda questão. Estou pulando aqui, gente. O que essa parábola nos revela sobre Deus? Em segundo lugar, nos revela que Deus é gracioso. Primeiro, nos revela o plano de Deus, que é amplo, que é inclusivo, cujo propósito é judeus e gentios. Mas agora, em segundo lugar, nos revela que Deus é gracioso. E aqui nesse ponto, eu quero falar três coisas. Eu quero falar três coisas nesse segundo ponto aqui. Primeiro, eu quero falar sobre o chamado de Deus. Segundo, sobre a teologia da meritocracia. E terceiro, sobre graça, justiça e injustiça. Importante entendermos isso. Primeiro, o chamado de Deus. E é interessante porque o verso 16 diz assim: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quem tem uma Bíblia antiga, vai estar escrito assim: muitos são chamados, poucos escolhidos. Alguém tem essa versão aí? Tem aí, né? Acho que os irmãos não estão seguindo Bíblia não, né? Mas quem está seguindo Bíblia e tem Bíblia, vai ver que há uma diferença. No entanto, a NVI não tem esse versículo. Pastor, por que não tem esse versículo? É porque esse versículo não consta nos melhores originais do grego que existe na história. Então, quando você traduz a Bíblia, você pega a cópia que tem os melhores originais para traduzir. A Bíblia Almeida, revista atualizada antiga, tem esse versículo. A Nova Almeida atualizada não tem esse versículo, essa parte. A antiga Bíblia Almeida atualizada coloca essa parte em colchete. Significa, não consta nos melhores textos de hebraico e grego. A NVI não tem e todas as novas traduções não tem. Entretanto, a ideia de que Deus está chamando está no texto. Mesmo que o versículo não conste, o que nós vemos aqui é que Deus chama 5 vezes as pessoas. Chama o primeiro grupo, combina um denário, chama o segundo grupo 9 horas, terceiro grupo meio-dia, quarto grupo 3 horas e o quinto grupo 5 horas. Então, esse texto fala do chamado de Deus. Não podemos negar, Deus está chamando. Agora, se esse texto não está ali, de que muitos são chamados, poucos escolhidos, a ideia de que Deus está chamando é presente. E Deus está fazendo isso. E nós cremos no chamado de Deus. Existem 2 chamados de Deus. Existe o chamado geral, que acontece por meio da pregação do Evangelho. Quando pregamos o Evangelho, nós estamos chamando as pessoas ao arrependimento. Existe o chamado específico, que é quando o Espírito Santo age no coração, toca no coração e faz as pessoas virem ao seu encontro. Mas Deus é chamado. É interessante, porque lá atrás, aqueles que vão reclamar e murmurar vão dizer assim: nós ficamos trabalhando no sol escaldante, pesado o dia todo. Essa é a reclamação deles. Mas ninguém parou para pensar que esse empregador, que poderia ter ficado em casa, no escritório, chamei já um grupo, mandou alguém lá chamar outro grupo, não. Esse empregador também, 5 vezes durante o dia,
teve que passar pelo sol escaldante, teve que ir até a praça. Ele precisava fazer isso? Não precisava. Aqui fica evidente a insistência de Deus em chamar as pessoas. Amados, a pregação do Evangelho mostra a insistência de Deus em chamar as pessoas ao arrependimento. Eu acredito piamente que Deus deu todas as chances às pessoas da época de Noé antes de fechar aquela porta da arca. Ele até a última hora esperou que alguém entrasse por aquela porta. Até a última hora, ele esperou que alguém aceitasse o convite de Noé e entrasse na arca. Mas não entraram. Quantas pessoas, amados irmãos, hoje estão ouvindo a pregação do Evangelho? A nossa geração é uma geração que não tem desculpa. As redes sociais estão o tempo todo falando de Jesus. Falando de Jesus. Irmãos amados, nós assistimos agora, eu não sei se foi o Globo Repórter ou se foi o Jornal Nacional, uma reportagem inteira sobre os evangélicos. Foi fantástico. Eles estão assustados. Nós estamos espalhados para todo quanto é lugar. Até entre as pessoas que não são evangélicos, o jargão evangélico, as nomenclaturas e o vocabulário está presente. Ou seja, Deus está insistindo com essa geração. Deus está chamando. É a música, é os testemunhos, é através das redes sociais, é através dos PGs. Quantos pequenos grupos ou células estão espalhadas por esse mundo afora? A maior igreja do mundo, diz alguns estudiosos, é a igreja clandestina na China, que reúne nas casas e que eventualmente faz um grande grupo para adoração. Mesmo a China fechada, o Evangelho não para de crescer. Deus está chamando. Ele vai 6 da manhã, ele está 9 da manhã, ele está meio-dia, ele está 3 da tarde, ele está 5 horas da tarde, ele está chamando, a pregação está sendo feita. Nós não podemos deixar de ver aí a graça de Deus. É por isso que Pedrinho vai dizer em 2 Pedro que Deus é longânimo. O que significa longânimo? Significa longo. A misericórdia de Deus é longa. A misericórdia de Deus é eterna. Deus está dando oportunidade. Por isso que Paulo vai dizer, hoje é o dia da salvação. Agora é a hora. Agora é a oportunidade. Você não pode perder essa chance. Você não pode perder essa oportunidade. A graça de Deus está chamando. Seu pai, sua mãe. E muitas vezes você está calado, mas Deus quer chamar seu pai através de você. Você está calado, mas Deus quer chamar sua mãe através de você. Você está calado, mas Deus quer chamar seu colega de universidade, seu colega de trabalho através de você. Deus está chamando e a graça de Deus, ela usa eu e você. Posso ouvir amém? Mas há um segundo problema aqui, queridos. A primeira coisa é o chamado, a segunda é a teologia da meritocracia. É interessante. Olha o contexto, irmãos. Vamos analisar o contexto. O contexto trata da parábola do filho do jovem rico. Verso 16 até o versículo 30 do capítulo 19. E na parábola do jovem rico, o jovem rico procura Jesus. Ele vai até Jesus. E ele vai perguntar, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondendo Jesus, por que você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. E Jesus então começa a falar para ele dos mandamentos. E ele diz, eu obedeço todos. Então o que falta? Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Se você quiser, perfeito, vá vendo os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu. Interessante. Jesus não queria que ele ficasse pobre. Jesus
Quando estava na casa de Zaqueu, ele não disse para Zaqueu: vende tudo que tens e dê aos pobres. Nunca foi essa a ideia. O problema é que Jesus percebeu ali que aquele menino não entendeu que quebrar um dos mandamentos significa quebrar todos. E ele quebrou o primeiro mandamento: não adorarás outro Deus além de mim. E qual era o Deus dele? O dinheiro. Ele não entendeu que ele quebrou o mandamento. Quando ele quebra um dos mandamentos, ele quebra todos. Você ama mais o dinheiro do que a mim. Você tem o seu coração na sua herança. Você tem o seu coração no que você herdou dos seus pais. Você está apegado a essas coisas. Então o que Jesus queria é mostrar para ele que ele precisava adorar a Deus sobre todas as coisas. Para isso ele precisava desapegar de um ídolo chamado o dinheiro. Agora, o que acontece no finalzinho dessa parábola? Vocês pararam para perceber? Olha o verso 27. Você tem que ler o verso 27. Diz assim: então, sempre ele, né, gente? O Pedrinho. Sempre o Pedrinho. Então Pedro lhes respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Está um pouco vago, não está? Mas tem uma tradução que diz assim: qual será a nossa recompensa? Nós fizemos isso. O Senhor não disse para ele vender tudo e dar aos pobres? Nós deixamos tudo. E se nós deixamos tudo, qual é a nossa recompensa? Provavelmente, Pedro estava imbuído dessa teologia da meritocracia que dizia o seguinte: eu vou conquistar pelos meus méritos. Se eu deixei tudo, se eu abandonei tudo, se eu fiz tudo isso, então eu mereço recompensa. Qual será a recompensa? Agora, qual foi a resposta de Jesus? Vou pegar só a última parte, tá, gente? O verso 30. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros. Por que eu peguei só essa parte? Porque este é o versículo que encerra a parábola no verso 16 do capítulo 20. Diz aí: assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Olha como que Jesus ele faz uma união entre o encerramento da história do filho pródigo e o diálogo com Pedro, com a parábola do empregador compassivo. Por que ele faz essa união? Ele quer mostrar para Pedro o seguinte: ô Pedro, esquece. Você pode desde criança me seguir, você pode abandonar tudo, você pode entregar a sua empresa de pescaria, você pode fazer tudo. Mas vai chegar um, Pedro, lá na cruz, do meu lado, que vai dizer assim: lembra-te de mim no dia que você entrar no paraíso. Eu vou dizer, vou lembrar hoje ainda. Você entendeu, Pedro? Os últimos serão os primeiros. Não adianta, Pedro, você carregar na cabeça que Deus olha para as pessoas a partir dos méritos. Se você fez muita coisa boa, se você fez muita coisa certa, se você passou desde criancinha lá no berçário da igreja, foi para o ministério infantil, foi para os juniores, foi para os adolescentes, foi para os jovens, não importa, Pedro. Não tem a ver com mérito. A salvação não tem a ver com mérito. A atividade salvífica de Deus é graça. Ele pode salvar você que entregou tudo agora, renunciou tudo, e lá na cruz ele pode salvar uma pessoa que não fez nada do que você fez. Os últimos serão os primeiros. O que Jesus quer mostrar nessa parábola? Quando ele vai lá e salva e pega aqueles de 5 horas da tarde e paga a eles o mesmo salário que ele pagou para o grupo de 6 horas da manhã. Ele quis mostrar o seguinte: não tem a ver com mérito, tem a ver com graça. Não tem a ver com tempo de dedicação à igreja, tem a ver com graça. Não tem a ver com escola teológica, tem a ver com graça. O que Jesus está querendo bater aqui, resolver aqui, é basicamente isso, queridos irmãos.
Vocês querem ver uma coisa? Parábola do filho pródigo. Eu mereço um lugar de honra. Eu conquistei essa posição de respeito. Chega esse cara que usou a herança, que viveu na vida preguiça, saiu com as prostitutas, e essa pessoa recebe a mesma graça do anel do filho. Essa teologia. E é interessante, porque na parábola do filho pródigo, Jesus está combatendo exatamente essa teologia da meritocracia dos judeus, que achavam que eles tinham que ter, porque eles precisavam ter, porque eles fizeram por onde para conquistar. Nada no reino de Deus tem a ver com mérito, tem a ver com graça. As religiões, de forma geral, querem incutir na minha cabeça, querem incutir na sua cabeça, que tudo é questão de mérito. Na verdade, o próprio conceito de religião, usado no Ocidente, já é complexo. Porque a ideia que se tem de religião, que vem do latim religare, que significa religar o homem a Deus. Mas essa religação do homem a Deus é uma tentativa de baixo para cima. Por meio dos meus esforços, das minhas obediências, é que eu me religo a Deus. Mas o cristianismo é a religião da graça. Muita gente chama Deus de injusto, porque vive uma vida certinha. E aí aquele irmãozinho que viveu tudo errado, entra na igreja, eu já vi muito isso acontecer, recebe o Espírito Santo, fala em língua e etc. Fala, eu estou aqui desde novinho, nunca tive essa experiência. Deus é injusto. Não tem a ver com mérito. Tem a ver com graça. Terceiro e último lugar, esse segundo ponto. Eu falei primeiro do chamado. Falei segundo da teologia da meritocracia. Deus não ora isso. Terceiro, eu quero falar sobre graça, justiça e injustiça. Eu não vou demorar aqui não. Não vou demorar aqui. Justiça. Jesus, o empregador chamou os empregados e falou: vocês querem trabalhar para mim? Por 1 denário o dia trabalhado? Queremos. No final do dia, o patrão chegou lá e pagou 1 denário para eles. Foi justo ou não foi justo? Como a nossa sociedade repete hoje, o combinado não é caro. O combinado não é caro. Não foi combinado 1 denário? Beleza. Segundo, o patrão pega a turminha de 5 horas da tarde, de 3 horas da tarde, de meio-dia e de 9 horas e dá a eles 1 denário. O que é isso? Graça. Vocês não mereciam, mas eu resolvi dar. Eu resolvi pagar a mesma coisa para vocês. Graça. Agora eu pergunto para esta igreja: aonde que entra aqui a injustiça? Aonde está a injustiça? O fato do empregador pagar 1 denário para aquele que trabalhou 5 horas da tarde e 1 denário para quem trabalhou desde 6 horas da manhã, não é injustiça. Porque ele combinou 1 denário. Está pago. Em nenhum momento entra aqui a ideia de injustiça. Mas esse é o nosso problema. Nós achamos que Deus é injusto quando Ele não faz, não aquilo que Ele combinou com a gente, mas aquilo que Ele fez com o outro e que o outro não merece. Sabe qual que é o problema aqui? O problema aqui, irmãos, é a inveja. Ele estava com inveja da generosidade. Olha, está aí, o texto fala isso aí. Olha aí. Verso 15. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Muitas das vezes nós chamamos Deus de injusto porque Deus salvou o estuprador.
É ou não é? Muitas vezes nós chamamos de injusto porque Deus chamou o assassino. Deus não foi injusto. Deus foi gracioso. Nós temos que parar de confundir graça com injustiça. A graça significa, eu vou te dar o que você não merece. E quem merece? Do ponto de vista bíblico, sabe o que é que todos nós merecemos? O inferno. Porque todos nós pecamos. A Bíblia é clara, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Todos merecemos a ira de Deus e o inferno. Todos que são salvos não por mérito, mas por graça. Deus não foi justo com você ao te salvar. Deus foi gracioso com você ao te salvar. Por causa da justiça de Cristo. Ele pagou na cruz. Mas a nossa salvação é inteiramente graça de Deus. Vou encerrar com o meu último ponto, queridos irmãos. Dou uma pulada aqui. Terceiro lugar, o que esse texto nos revela sobre Deus, ou o que essa parábola nos revela sobre Deus? Em terceiro lugar, nos revela que Deus é soberano. Primeiro, revela o plano de Deus, incluir todos. Segundo, revela a graça de Deus. Nada, o nosso chamado nunca é mérito, é sempre graça. Terceiro, revela a soberania de Deus. E é isso que vai estar retratado no verso 11 ao 15, no diálogo de Jesus aqui. Olha aí para vocês verem o verso 11. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, começaram a reclamar, começaram a murmurar, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo. E é interessante, irmãos, porque essa palavra aqui, amigo, Jesus aqui não está usando o grego comum, que é philos. Aqui no grego não é philos. Ele está usando aqui, segundo o Kenneth Bailey, eitaros. E significa, amigo aqui significa, você que eu não sei quem é. É como a gente fala hoje, né? Ô amigo, você está falando isso porque você não sabe o nome da pessoa, né? Ele está falando, ô amigo, você que eu não sei quem é. E ele diz: não estou sendo injusto com você. Ele combatendo a tese da injustiça. Você não concordou em trabalhar 1 denário? Receba o que é seu e vá, casca fora. Receba o que eu prometi e vá embora calado. Irmãos, isso aqui é muito forte. Receba o que eu prometi e casca fora caladinho. Se fosse nos dias de hoje, coloca o rabo entre as pernas e sai caladinho. E vá, eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Olha aqui, eu quero dar. Entendeu? Eu quero dar. Perdi o versículo aqui, gente. Ele vai dizer: receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Irmãos, qual que é a melhor definição de soberania de Deus? Significa que Deus tem a liberdade de fazer o que quiser. Essa é a ideia, irmãos, que Paulinho vai desenvolver em Romanos 9 ao 11, ou principalmente 9 e 10, quando ele diz: eu escolhi Esaú, Jacó, e eu rejeitei Esaú. Eu quis escolher um e rejeitar o outro. Eu sou soberano. Queridos, agradeça a Deus porque você foi salvo, porque se ele não quisesse, você não seria salvo. Entendeu aqui? Agradeça a Deus porque você respondeu com um sim ao Evangelho. Que se ele não quisesse,
ele não teria respondido. Ele não teria te chamado. Faça o que eu quero. Eu chamo para a minha vinha quem eu quiser, a hora que eu quiser, quando eu quiser, porque eu sou soberano sobre a salvação, sobre todo o processo. Isso choca a nossa mente. Mas essa é a mente de Deus. Paulinho vai dizer em Romanos 11, quem somos nós para perguntar alguma coisa a Deus, para dar aula para Deus, para questionar a Deus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Está lá, Romanos 11, a partir do verso 33. Deixa Deus ser Deus. No diálogo de Erasmo de Roterdã com Lutero sobre o livre-arbítrio, eles discutindo, Erasmo dizia para Lutero, deixa Deus ser bom, deixa Deus ser amor. E Lutero respondia para Erasmo, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus fazer o que Ele quiser. Deixa Deus agir como Ele quiser. Sabe o que nós vemos aqui nesse texto? É que a ansiedade da expectativa se transformou em ódio. Imagina, vamos reconstruir a cena. Vamos reconstruir a cena. Você que está acordado, eu sei que tem alguns irmãos dormindo, que a gente vê quem está dormindo aqui e quem não está. Né? Mas você que está acordado, vamos reconstruir a cena. Ele chega para o camarada que começou a trabalhar 5 horas e deu um denário. O que você pensaria, você que começou 6 horas da manhã? Opa, um denário? Vai me dar 3. No mínimo 3 denários. Oh, aleluia. Aí ele chegou porque trabalhou às 3 da tarde, 1 denário. Comigo vai ser diferente. 12:00, 1 denário. 9 horas, 1 denário. 6 horas da manhã, 1 denário. Estavam ansiosos por uma recompensa. Estavam ansiosos pelo mérito do trabalho, do sol escaldante. Estavam ansiosos para ter um lugar melhor no reino de Deus, para ter um lugar melhor diante do Senhor, porque eu jejuei, eu li a Bíblia o ano inteiro, eu tenho dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fico ansioso para receber as bênçãos de Deus. E aquele irmãozinho que converteu ontem recebe a mesma bênção que eu, talvez até mais. E eu falo, não é justo. Eu jejuei um ano inteiro, eu li a Bíblia o ano inteiro, e essa pessoa já está até falando em línguas estranhas, e eu nada. A ansiedade virou em ódio, ele ficou com ira, com inveja. Ele começa a questionar Deus, o patrão, ele começa a questionar a lógica da teologia, a lógica do reino, mas ele esquece de uma coisa simples. Eu sou o que sou. É só isso. Em nome de quem eu vou, Senhor? Eu sou o que sou, o que fui, que sou, que estou sendo, que serei. Eternamente eu sou o mesmo ontem, hoje. Eu sou, Moisés. Só eu sou. Eu sou. Eu faço o que eu quero. Irmãos, meu tempo está curto, mas eu vou encerrar com um texto. Eu pedi aos irmãos para colocar esse texto aqui. Eu vou ler aqui no meu tablet o texto. Deixa eu pular aqui, gente. Ele está lá no final da minha pregação. Mas eu queria que ele colocasse ali. Esse é um texto do grande especialista na Palestina, talvez depois de Joaquim Jeremias, um dos mais importantes estudiosos do Oriente Médio, daquele mundo ali, seja o Kenneth Barney. Nós temos basicamente 2 livros excelentes deles em português. Eu tenho os 2. Um sobre as parábolas de Lucas e outro sobre Jesus na ótica do Oriente Médio. Olha o que ele diz lá. Pode colocar aí que eu vou ler aqui. Aqui o Kenneth está parafraseando a resposta de Jesus para esse murmurador. Você não tem de se queixar. A justiça foi feita. Paguei-lhes o que combinamos. Vocês são livres para fazer o que quiserem.
com o que lhes pertence. Eu sou livre para fazer o que me agrada com o que é meu. Decidi pagar a esses homens um salário mínimo. Vocês podem ir para casa, para sua esposa e seus filhos, e orgulhosamente anunciar que encontraram um trabalho e esses outros trabalho e receberam o salário de um dia inteiro. Quero que esses outros homens também possam voltar para casa com a mesma alegria no coração e com o mesmo dinheiro no bolso. Quero que os filhos e a esposa deles se orgulhem deles, como suas esposas e filhos se orgulham de vocês. Então, vocês trabalharam no calor do dia, não é? Certo. E o que vocês acham que eu estava fazendo durante o calor do dia? Tirando um cochilo? Eu estava na estrada, indo e voltando do mercado, tentando demonstrar compaixão para com os outros que, como vocês, estão precisando de emprego. Eu poderia ter enviado o meu administrador para fazer isso. Não enviei. Eu mesmo fui para demonstrar solidariedade para com os homens e ajudar a aliviar o seu sofrimento. Por que vocês estão com inveja deles e com raiva de mim? Vocês devem entender que eu não sou apenas justo, também sou misericordioso e compassivo, porque a misericórdia e a compaixão fazem parte da justiça. Esse é o nosso Deus. Pois quem quiser o texto, está lá, pode pegar. Esse é o meu Deus, é o seu Deus. Se eu estou aqui, é misericórdia. Se você está aqui, é misericórdia. E essa parábola nos ensina que Deus tem um plano. Ele quer incluir todos, judeus e gentios. Que essa parábola quer nos ensinar que Deus é gracioso, que Ele vai salvar a gente independente de tudo que fizermos, unicamente porque Ele quer nos salvar. Que aprendemos nessa parábola que Deus é soberano. Ele vai fazer o que Ele quer, como Ele quiser e na hora que Ele quiser. Agradeça a Deus porque você foi escolhido. Posso ouvir amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Vamos colocar de pé. Glória a Deus, queridos. Vou ser sincero para os irmãos, eu não sei como é que vai ser a discussão essa semana dessa parábola. Mas eu gostaria muito, muito, que você falasse muito nessa discussão. Que os líderes falassem menos, mas que você falasse muito. Muito, porque essa parábola, ela é chave para entender o que Deus está fazendo. O que Deus vai fazer. Faça perguntas, leia, releia o texto, ouça novamente o sermão no YouTube, faça perguntas. Porque essa mensagem vai desafiar você a repensar grandemente a sua vida cristã. Pai bendito e amado, obrigado por essa parábola que nos encheu de graça essa noite. Nos fez descansar na graça do Senhor. Nos fez descansar na soberania do Senhor. Pai querido e amado, obrigado. Obrigado porque foi graça do início ao fim. E será graça do início ao fim. A nossa salvação, a nossa conversão, a nossa transformação. Obrigado, Pai. Obrigado pela salvação que Tu nos deste. Obrigado pelo privilégio de podermos ouvir essa palavra e meditar nela. Talvez muitos não estão ouvindo essa palavra, talvez porque estão em igrejas onde estão pregando mensagens motivacionais. Mas nós estamos aqui preocupados em expor essa palavra, para que as pessoas entendam que de fato o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar.